Muito bom dia para você também, Santiago Lourenço. Bom fim de semana, tá? Um abraço para você ligado no Rápido no Ar. Amanhã tem Internacional Itabirito, 4 da tarde no Limeirão. É a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O reencontro do torcedor com a Internacional após 2 jogos com portões fechados. Contra o Berlândia 1-0, gol do Miguel Bianconi. Contra o Monte Azul 1-1, gol do Miguel Bianconi. Então amanhã, expectativa para um público superior a 1.000 torcedores. A gente não pode exigir muito nesta divisão, mas os ingressos estão acessíveis, né? R$20, a arquibancada escrito Inter, meia entrada R$10. Nas cativas R$40 apenas, para você não tomar sol ou chuva, meia entrada R$20. Sobre a equipe que joga contra o Itabirito e que vem de um bom empate sem gols contra o líder Cianorte, a Inter é a vice-líder da competição com 8 pontos. Só perdeu um jogo até aqui, que foi para o Cascavel no Paraná 2-0. A única dúvida é na meia armação, entre Michael Paulista e Claudinho. O técnico Ademir Fezan testou o Claudinho na posição no último treinamento, mas o apronto final acontece nesta manhã. Então hoje o Ademir define a Internacional, mais uma provável equipe para amanhã. A defesa continua a mesma, porque o Bruno Reis volta para a 4ª zaga, sai o Frazan, porque o Leukovic estava suspenso contra o Cianorte, e ele retoma a sua posição na área esquerda. Então, Saulo no gol, Breno Santos, Lucas Santos, Bruno Reis e Leukovic. Meio de campo com Clebinho e Lucas Bochecha muito elogiado pelo treinador. No meu canal do YouTube tem a entrevista com o Lucas Bochecha. Que momento que vive o volante que está de volta. Só precisa voltar o cabelinho, né? Porque ele cortou o cabelo, nem parece o Lucas Bochecha. Aí entre Michael Paulista e Claudinho, na frente Antônio Gabriel, Miguel Bianconi e Lucas Douglas. Transmissão amanhã pelo Rápido no Ar e pela Melhor FM, começando às 3h30 da tarde. Valendo uma camisa oficial da Internacional, no oferecimento de Alura Esportes do meu amigo Cadão. Falando nisso, o Cianorte, que é líder, enfrenta o Berlândia em Minas Gerais. Então a rodada pode ser muito boa para a Inter, pode colocar a Inter na liderança. E vai ser o primeiro encontro na história entre Internacional e Itabirito. A Inter que tem 66,6% de aproveitamento contra os mineiros, e nos últimos 4 jogos contra mineiros no Limeirão, a Inter ganhou todos e não sofreu gols. Olha que detalhe interessante. Saiu a tabela desmembrada da Copa Paulista e a Inter estreia no dia 18 de junho. Na primeira tabela divulgada, a estreia era no dia 15 de junho, mas passou para frente, quarta-feira, 18 de junho, 19 horas, no Limeirão. E vai acontecer algo inédito na história da Inter. 2 jogos no mesmo dia. 28 de junho é um sábado, às 4 da tarde pela Série D, a Inter recebe o Cianorte do Paraná. 5 da tarde no Estádio Hermínio Ometo em Araras pela Copa Paulista, tem União São João e Internacional. Falei com o Juninho, assessor de imprensa da Inter. Obviamente que a Inter vai tentar antecipar esse jogo contra o União ou jogar para frente, porque olha, 2 jogos no mesmo dia, isso nunca aconteceu na história da Internacional. Tá bom? Olha, Independente folga na rodada de fim de semana da Bezinha, mas tem um alento para o torcedor. Deu empate ontem em São Carlos e Flamengo 2-2. Era o único resultado que mantinha o Independente ainda vivo na competição. Se um dos dois vence, tchau para o gaiteiro. E deu empate. Quer dizer, o Lúcio Borges, que assumiu o Independente, já começou tendo sorte. 2-2. E jogam nesse fim de semana Guarulhos e Batatais. Aí tanto faz. Se desse empate seria bom, mas tanto faz, porque os 2 times lideram o grupo 2 com 9 pontos. O Flamengo foi para 6, o São Carlos 5 e o Independente 1. E agora, na próxima rodada, tem Flamengo e Independente. É confronto direto. Se o Independente quiser continuar com chances de classificação, ele tem que vencer o Flamengo para chegar a 4 pontos. Aí o Flamengo fica com 6 e folga na rodada, e o Independente ganhando na rodada em que o Flamengo folgará, o Independente passa o time de Guarulhos. Então,
No outro sábado é vida ou morte para o Independente em Guarulhos contra o Flamengo. Tá bom? Mas olha que positivo o resultado, 2-2, São Carlos e Flamengo no estádio Luiz Augusto de Oliveira. Hoje tem sub-20 e o Leãozinho está muito bem no campeonato. A Inter está na 4ª posição do grupo 1 com 9 pontos. É um grupo de 16 equipes. É a Série A do Campeonato Paulista sub-20. A Inter que dos 4 jogos ganhou 3 e perdeu 1, só perdeu para o São Bernardo. Ganhou do São José no Vale do Paraíba e ganhou do Esfera e do Audax aqui no Limeirão. Do Audax na última rodada de virada 3-1. O Taubaté, o lanterna do grupo, tem 1 ponto, que foi um empate com o São José. O time perdeu 3 partidas, a última em casa para Itapirense, pelo placar de 2-0. Então hoje a Inter joga contra o Taubaté, 3 da tarde, no estádio Joaquim de Moraes Filho, né? Na cidade de Taubaté, o Joaquinzão. Nós teremos no fim de semana também a base. Amanhã, sub-15 e sub-17, nós teremos a Inter jogando em Águas de Lindóia contra o Brasília. Estarei lá gravando os melhores momentos. E o Independente recebe o União São João no Pradão. No sub-15, a Inter é a vice-líder da competição e invicta com 3 vitórias e 2 empates, só atrás da Ponte Preta, que lidera a competição. Já no sub-13 e sub-14, nós tivemos a primeira rodada no fim de semana. No 13, a Inter empatou com o Cosmopolitano 0-0 e todo jogo tem disputa por pênaltis. E aí o Cosmopolitano venceu 4-3. União Barbarense 3, Independente 0. Nos pênaltis, 8-7 para o União Barbarense. No sub-14, a Inter perdeu para o Cosmopolitano 2-1 e perdeu nos pênaltis por 5-3. Os jogos foram no Limeirão. E o Independente jogou em Santa Bárbara e perdeu também no 14 para o Barbarense 3-0 e nos pênaltis 6-5. Então, boa sorte. Nós teremos nesse fim de semana a Internacional jogando em Águas de Lindóia contra o Brasília no 13 e no 14 e o Independente recebendo o Rio Branco de Americana no Pradão. Vamos falar de futsal porque o Brutus perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa da Liga Paulista de Futsal. 3-1 deu Mogi das Cruzes. E olha que se não fosse o goleiro Vitor, o placar seria elástico. Só deu Mogi. Agora jogo de volta, quarta-feira, 7h30 da noite, Volucato, que vai estar assim, ó, bombando. Como é que é o regulamento agora, Edmar? Bom, simples. O Brutus tem que ganhar por qualquer placar, não tem diferença de gols. Então o Brutus ganha de 1-0. Leva para a prorrogação e por ter a melhor campanha, o Brutus joga pelo empate na prorrogação. Mogi vem para cá, precisando de um empate para avançar às semifinais e enfrentar o Barão de Mauá. Na outra partida das quartas de final, tem Botucatu e Santo André. Um grande jogo entre essas equipes. São Bernardo, entre Pinda e Barão de Mauá, já estão nos primeiros lugares. Aí São Bernardo enfrentando o Pinda. Vamos ficar de olho então e torcer para o Brutus lotar o Volucato e devolver a derrota para Mogi. Hoje no Volucato tem basquetebol. Você que é um amante do basquetebol e que vibrou com a notícia que Limeira vai disputar a Série 1 do Campeonato Paulista, não vai precisar disputar a divisão de acesso. Hoje tem a Copa São Paulo de Basquete, a última rodada da primeira fase. 19h30, o Mandique recebe o Avaré. Ó, no primeiro turno, o Avaré ganhou no Mandique. É jogo complicado hoje, hein? E o Mandique precisa vencer para carimbar o terceiro lugar na primeira fase e enfrentar a Catanduva nos playoffs, melhor de 3. Um jogo em Catanduva e 2 aqui em Limeira, caso necessário, tá? Na última partida, o Mandique ganhou 69-51. O técnico Telmo Oliveira tem os retornos de Renan e Valtinho, que não jogaram contra a Catanduva. E hoje estreia o Alex, é um pivô de 27 anos, 2,04 metros, que jogou no Crystal Palace da Inglaterra. E ele é filho do Ari, que jogou com o Telmo no Continental em São Paulo. O Alex, ele vem para a vaga do Daniel Alemão, que acabou se desligando da equipe após a vitória contra a Tatuí. Então a equipe limeirense tem 5 vitórias e 4 derrotas e em casa 100% de aproveitamento. O Mandique ganhou todos os jogos que fez no Volucato e, é claro, o apoio da torcida é fundamental, a entrada é franca.
estaremos acompanhando esta partida. Para fechar, Copa do Brasil, olha a camisa do CRB aqui, que tirou o Santos do Neymar. 0-0 no tempo normal, com os goleiros fechando o gol, muita chuva no Rei Pelé. E nos pênaltis o Zé Ivaldo perdeu a cobrança e deu CRB. Que festa da torcida do CRB. Aquele estádio que eu tanto conheço, né? Já fui algumas vezes no Rei Pelé. Neymar jogou os 25 minutos finais, deu um toque, fez levantamento para o companheiro cabecear para o gol. Uma boa atuação do Neymar, mas a torcida xingou o Neymar, ele foi cobrado e disse que não sabe se vai renovar com o Santos. Neymar, faz um favorzinho, vaza, vaza. O Santos está na zona do rebaixamento, você se preocupando com o cabelinho, você se preocupando com a Kings League. Neymar, vaza. Santos não precisa de você, tá? Se ganha muito dinheiro para jogar muito pouco, tá bom? É um desabafo meu. Red Bull Bragantino 6-0 para o Criciúma. Que atuação do Lucas Barbosa com 3 gols. Sacha e Thiago Borbas 2 vezes. Os gols do Red Bull que tinha perdido para o Criciúma em Santa Catarina por 1-0. O Capital jogando no Mané Garrincha, chegando o Botafogo do Rio. Botafogo com time alternativo. 1-0 Capital. O gol foi do Rodriguinho, que golaço. Mas tinha sido 4-0 para o Botafogo. Fogão passou. Palmeiras no Allianz Parque, 3-0 com o Ceará. Primeiro tempo virou 0-0. Ceará dificultou as ações do Palmeiras e no segundo tempo apareceu a estrela do Estevão. 2 gols do Estevão, um do Flaco Lopes. 3-0 o Verdão, que já tinha vencido na Arena Castelão por 1-0 o gol do Gustavo Gomes. Vila Nova e Cruzeiro, 3-0 para o Cruzeiro. Era para a Inter estar aqui no lugar do Vila Nova. Eduardo 2 vezes e Jonathan Jesus, os gols do Cruzeiro. E o Maracanã, que enfrentou o Internacional no estádio do Avaí, na ressacada, vendeu o mando de campo. 3-0 para o Inter, que havia vencido no Beira-Rio por 1-0. Os gols do Inter ontem, Alan Patrick, Wesley e Oscar Romero. Então, definidos então os times que avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil, sem Santos e sem Grêmio. Os 2 times muito mal no Campeonato Brasileiro e eliminados por times alagoanos na Copa do Brasil. Tá bom? Gostou? Dá um like aí. Muito obrigado pelo seu carinho. E vamos ver, né? Fiquem agora aí, como eu prometi durante a semana, com os gols da Inter no Campeonato Paulista Sub-17. A primeira vitória da Inter na competição foi contra a Itapirense. Placar de 3-0 em Itapira. E a gente fecha esse boletim com esses gols e anunciando para amanhã a nossa cobertura completa de Inter Itabirito a partir das 3h30 da tarde no Rápido no Ar e na Melhor FM. Comigo, com o Igor Sedano, com o Marquinho Rockman, com o William Henrique e valendo uma camisa oficial da Inter. Um grande abraço, um bom fim de semana. Pimba neles, Leão. E agora, pimba neles, Leãozinho. Estaremos amanhã lá, hein? Em Águas de Lindóia, cobrindo os 2 jogos do 15 e do 17 contra o Brasília. Veja só a primeira vitória da Inter como foi em Itapira. Bom fim de semana. Pimba! As imagens do Gui Vicente. Bola solta com o Heitor, vem Internacional na meia esquerda, passou Juan. Heitor para jogada individual, para Juan em condição, entrou na área, perna esquerda, pimba! Gol! Pierre! É da Inter aqui em Itapira! 2 minutos de jogo! Que passe pro Juan na esquerda. A defesa da Itapirense parou pedindo impedimento. Ele mandou cruzado pro gol na linha do gol, Pierre. Pierre manda profundo na rede. É gol da Inter aqui em Itapira. É gol de Pierre. Que bom, Miguel. No começo do jogo, o Inter 1-0. Se era pra mudar, Edmar, se era pra reagir, começou da melhor maneira possível. A Inter consegue abrir o placar logo no começo do jogo. Vem aí a reação, Edmar. Vamos ver, 1-0 pra Inter. Que gol do Pierre. Da Inter, olha que legal. Foi feita uma playlist pelo Geraldo Vicente, só com jogos da Inter que você pode acessar. Escanteio pro Leãozinho. Kevin e Enzo Massaro. A Inter buscando o segundo gol. Kevin ameaça. Cobrava em Enzo Massaro, perna esquerda. Levantou bem o desvio. Pimba! Gol!
Pietro Osório! Gol da Inter aqui em Itapira! Merecidamente esse zagueiro faz o gol, tem feito grandes partidas com a camisa da Inter. Pietro Osório na cobrança de escanteio do Benzo Massaro. Aos 22 minutos do primeiro tempo. E curiosamente eu ia falar na cobrança de escanteio. Vai, Pietro Osório, mete a cabeça na bola, faz o gol que você merece. Subiu muito bem. De cabeça faz 2-0, Miguel. João Vitor, Nicolas rebate na frente para Pierre. Contra-ataque da Inter para liquidar o jogo para Vitinho, para fazer o terceiro. Vitinho na área, bateu, pimba! Gol de Vitinho! Gol da Inter aqui em Itapira. Para liquidar o jogo, um contra-ataque bem executado. Que passe do Pierre pro Vitinho. Ele invade a área e bate cruzado no canto do goleiro. Eu falei que o Vitinho ia incendiar o jogo. Dito e feito, Vitinho. 27 segundo tempo. 3 para Inter, 0 para Itapirense. Vitinho neles, Miguel.